Olá, amigos torcedores, tudo beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal acompanhando a Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que nesta quinta-feira teve então a conclusão aí da segunda fase, mais 16 jogos do mata-mata. Agora sobraram 32 equipes. Vamos ver então o que aconteceu nesta quinta-feira nesses jogos, quem classificou, quem ficou pelo caminho e também depois vamos ver os jogos já da terceira fase, do mata-mata já da terceira fase, que inclusive tem jogo hoje, nessa sexta-feira. Então, sem demora, vamos direto ao assunto. Começamos então com este jogo aqui, ó, Desportivo Brasil e Ceará, lá na cidade de Porto Feliz, na casa do Desportivo, e o Desportivo começou com tudo e marcou os 2 gols da partida antes mesmo dos 20 minutos, e o Ceará não teve jeito, está fora da competição. Desportivo Brasil, que tem muita tradição aí no futebol sub-20, sub-21, continua na briga, classificou-se. E o Desportivo Brasil vai pegar o IAP do Maranhão, que venceu o São Bernardo. Olha só, o IAP não tomou conhecimento da equipe do São Bernardo Futebol Clube. Esse jogo foi lá em Jundiaí. O IAP venceu por 2-0, mostrando muita segurança no jogo. Um gol no primeiro tempo, outro gol no segundo tempo. Parabéns ao time maranhense aí do IAP, que continua na luta. Uma grata revelação, uma grata surpresa aí dessa copinha. E o time maranhense pega na terceira fase novamente o Desportivo Brasil. Na fase de grupos, o IAP venceu por 1-0 na segunda rodada. Continuando agora o jogo lá de Jaguariúna, ABC contra Retrô. Todos os jogos desse jogo foram marcados no segundo tempo. O Retrô abriu 2-0 e o ABC descontou, mas não conseguiu empatar. O ABC dá adeus à copinha, tinha feito uma boa primeira fase, mas não resistiu aí ao primeiro mata-mata. Parabéns à equipe do Retrô, que continua na briga. E o Retrô vai enfrentar o Cruzeiro, olha só, Cruzeiro e RB Bragantino jogaram em Itapira. O Cruzeiro venceu então pelo placar mínimo o RB Bragantino e garantiu a vaga na próxima fase aí da copinha. O gol do Cruzeiro foi marcado aos 18 minutos do primeiro tempo. E no próximo mata-mata, o Cruzeiro vai enfrentar novamente a equipe do Retrô, que estava no seu grupo. Na ocasião, lá na fase de grupos, o Cruzeiro venceu o Retrô por 2-0 na segunda rodada. Cruzeiro então 100% na copinha. Vamos virar a página e ver agora, olha só, São Paulo venceu o Esporte Clube São Bernardo por 3-0, placar feito aí no primeiro tempo, 3-0. O outro São Bernardo também dá adeus à copinha. São Paulo continua aí 100% em busca de mais um título dessa Copa São Paulo de Futebol Júnior. E o Tricolor vai enfrentar a equipe do São Caetano, que venceu o Londrina, olha só. Gol do São Caetano marcado aos 38 minutos do segundo tempo. O time do ABC foi realmente melhor no jogo, mereceu vencer aí o Tubarão, mas quase que o jogo vai para os pênaltis. Aos 38 do segundo tempo, o São Caetano marcou e assegurou a sua vaga também na próxima fase. Vai enfrentar então o São Paulo, né? O São Paulo, que já enfrentou o São Caetano na terceira rodada da fase de grupos, e o São Paulo venceu de virada o time do São Caetano por 2-1 naquela ocasião. Seguimos aqui para Osasco Audax e SK Brasil. Esse jogo foi lá em Osasco. Após empate sem gols, o time da casa, o Osasco Audax, bateu o SK Brasil nos pênaltis e classificou-se então para a terceira fase da copinha. Parabéns ao Osasco Audax, é um bom time esse time do Osasco, e o SK Brasil também
não fez feio, fez uma bela copinha aí, o time lá de Santana de Parnaíba. E quem vai enfrentar o Audax é o Vasco da Gama. Vasco da Gama 4, Joinville 0. Esse jogo que foi lá em Santana de Parnaíba. O Vasco passou então sem sustos aí pelo primeiro mata-mata da copinha. Figueiredo marcou o segundo gol do jogo e agora tem 7 gols na copinha. Ele que é o artilheiro aí da competição. Então o Vasco pega aí o vencedor, o Vasco pega o Audax, né? E o São Paulo pega o São Caetano. Quem vencer se enfrenta então na quarta rodada, tá? Então podemos ter um São Paulo e Vasco da Gama, por exemplo. Continuando, Internacional e Flamengo, o atual campeão da copinha, jogo lá em Mogi das Cruzes. O Inter venceu por 3-0 o Flamengo de Guarulhos, tá? Não é o Flamengo do Rio, esse é o Flamengo lá de Guarulhos. E o Inter então continua muito bem no caminho de defender o título da copinha conquistado aí na última edição. O time gaúcho vai pegar a Portuguesa, que passou pelo Avaí, jogo lá em Guarulhos. A Lusa derrotou então o Avaí por 2-1. A Portuguesa marcou no primeiro tempo de pênalti, depois fez 2-0 e o time do Avaí descontou no final. Mais um time catarinense então dando adeus na copinha. A Lusa agora pega então a equipe do Internacional, equipe que enfrentou na fase de grupos e perdeu por 2-1 na segunda rodada. Mais um jogo agora, Atlético Goianiense e Água Santa, jogo lá em Diadema. Lá, portanto, na casa do Água Santa, o Dragão venceu então o Água Santa. O time goiano marcou no primeiro tempo, o Água Santa empatou aos 24 do segundo e o gol da classificação veio aos 45. No finzinho da partida, o Dragão venceu e não levou esse jogo para os pênaltis. É o único representante do estado de Goiás ainda na copinha. Parabéns aí ao pessoal do Atlético Goianiense que vai enfrentar o Palmeiras. Olha só, o Palmeiras também lá em Diadema foi esse jogo e passou sem dificuldades pelo time do Mauá, 4-0 para o Verdão. Continuando mais uma página aqui, Flamengo e Náutico. Esse sim é o Flamengo do Rio de Janeiro. Jogo lá em Barueri, o Náutico segurou como pôde o time do Flamengo, só que nos acréscimos do segundo tempo, ou seja, no finzinho do jogo, o Mengão marcou e carimbou o passaporte aí para a terceira fase. Olha, foi no sufoco, quase que esse jogo foi para os pênaltis, mas o Flamengo jogou melhor, só que não encontrava o gol, mas no finzinho aí, o gol saiu e aliviou a barra para o pessoal do Flamengo. O Náutico se despede da copinha e o Flamengo vai pegar aí, ó, o Oeste. Ibrachina e Oeste jogaram lá na Arena Ibrachina, empataram em 1-1. O Oeste saiu na frente, marcando aos 31 do primeiro tempo. O Ibrachina empatou logo no início da segunda etapa, só que nos pênaltis o goleiro do Oeste defendeu uma cobrança e ajudou o seu time a se classificar. Portanto, Oeste e Flamengo jogam na próxima fase, eles se voltam a se enfrentar na terceira rodada da primeira fase. As duas equipes empataram em 3-3, aquele jogo lá que o Oeste abriu 3-0 e o Flamengo foi buscar no segundo tempo e conseguiu um empate. Agora as equipes voltam a se enfrentar no mata-mata da terceira fase. E para completar, nós temos Canaã e Real Brasília. Olha só que jogo aleatório aí da copinha, né? Lá no estádio do Nacional, o Canaã então está entre os 32 aí da copinha. A equipe baiana venceu o Real Brasília, marcando aos 30 minutos do primeiro tempo. Levou o empate ainda na primeira etapa, mas marcou de novo aos 30 do segundo tempo e se classificou. Parabéns a você aí, torcedor do Canaã.
do time baiano aí do Canaã. O Bahia também está classificado, Jacuipense caiu, né? Foi eliminada, mas Bahia e Canaã continuam representando o estado da Bahia na Copinha. E o Canaã vai enfrentar o Juventus. Olha só, o Juventus venceu o Coritiba por 3-1, esse jogo lá na Rua Javari, lá no campo do Juventus. O Juventus marcou 1-0 no primeiro tempo de pênalti. Na segunda etapa, o Coritiba voltou com tudo, conseguiu empatar, mas depois de sofrer uma expulsão, o time do Coritiba acabou levando 2 gols aí no final do jogo e o Juventus leva então a classificação 3-1 para o time do moleque travesso. Na próxima fase, então, o Juventus vai pegar novamente a equipe do Canaã. Na segunda rodada da fase de grupos, o Juventus venceu o Canaã por 3-1. Antes de eu mostrar para vocês aí como ficou então essa próxima fase, que já começa hoje, nessa sexta-feira, né? Teremos 8 jogos hoje e 8 jogos amanhã no sábado, e aí ficarão 16 equipes então classificadas para a próxima fase, para já as oitavas de final. Bom, antes de eu falar desses jogos, eu só queria pedir a você, amigo torcedor, se você está gostando desse vídeo, deixa o seu like, isso ajuda muito na divulgação do vídeo. Se você não é inscrito ainda no canal, inscreva-se no canal, amigo torcedor, faça parte do nosso time e pode deixar seu comentário, a gente responde rapidinho aí para você. Beleza, pessoal? Mais uma coisinha, eu fiz um vídeo há uns 15 dias atrás, bem no finalzinho do ano, sobre os campeões da Copinha, tá? Mostrando todos os campeões, ano a ano, quais as equipes que conquistaram a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Se você quiser ver este vídeo, ele vai estar aí, ó, na descrição deste vídeo que você está vendo. Eu vou deixar o link do vídeo dos campeões da Copinha. Beleza? Então, vamos voltar lá para o mata-mata agora da terceira fase. Antes de falar do mata-mata, só uma curiosidade, os gols até agora na Copinha já foram 650 gols em 224 jogos, uma média boa de 2,9 gols por jogo. Vamos lá aos jogos então da terceira fase, olha só. Votuporanguense e Bahia jogam já hoje, nessa sexta-feira, Mirassol e Sport também. Quem vencer desses confrontos se enfrentam na próxima fase. Ponte Preta contra Fluminense e Ferroviária contra Santos. Então podemos ter aí Fluminense e Santos na próxima fase. Ainda hoje, nessa sexta-feira, Novo Horizontino contra Grêmio e Falcon contra o América Mineiro. Taubaté contra Botafogo e Corinthians contra Resende. Portanto, podemos ter aí Botafogo contra Corinthians na próxima fase. Isso tudo suposição, né? Se a tradição prevalecer. Mas a Copinha diz que não é bem assim, não. Bom, no sábado temos a conclusão então dessa terceira fase. Desportivo Brasil recebendo o IAP, Retrô contra Cruzeiro, São Paulo contra São Caetano e Osasco Audax contra Vasco da Gama. Então podemos ter na quarta fase São Paulo contra Vasco da Gama. E fechando aqui os jogos de sábado, fechando essa terceira fase, Internacional contra Portuguesa, Atlético Goianiense contra Palmeiras. Então podemos ter na quarta fase Internacional e Palmeiras. E Flamengo contra Oeste e Canaã contra Juventus. Então tá aí, amigo torcedor, espero que você tenha gostado, espero que eu tenha trazido informações da qual você estava procurando. Deixe o seu like se você gostou, se inscreva no canal, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, amigo torcedor!